Fala galera, meu nome é Silas Fernandes e estamos em mais um episódio do Despluga. Estamos aqui, fui desafiado pelo Euclides, pela Maria de Fátima, estão descansando, viajando e nós estamos aqui. Vamos ver se eu consigo, chegar à altura do Euclides, porque Euclides é o cara, aqui no podcast. Então, quero apresentar a vocês aqui o nosso convidado super especial de hoje. Ele é bacharel em Direito, servidor do Judiciário e pastor auxiliar na Igreja Batista da Lagoinha, em Ceilândia. Então você pode vir, já pode deixar o seu like, compartilhe esse podcast aí com todo mundo, já se inscreva no canal, existem vários conteúdos de vários temas aqui no podcast e vai ser bem legal. Você vai maratonando aí que você vai curtir, tem assuntos de todo tipo que você imaginar, beleza? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês meu amigo Sérgio Patrone. Serginho, muito obrigado pela sua presença aqui e se apresenta aí para a galera. Olá, boa tarde a todos, Bom dia, boa noite, não sei que horas que você vai assistir, ouvir esse podcast. É um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade do Despluga, também o seu convite, Silas. É um privilégio estar aqui, O Despluga tem trazido discussões bastante interessantes para a gente e eu espero estar contribuindo um pouco também para o tema de hoje, Eu tenho uma formação jurídica, Sou bacharel em Direito, trabalhei muito tempo na área criminal, é minha área de pós-graduação, mas acabei indo para a área civil, Dizem que o crime não compensa. E eu acabei indo para uma área mais tranquila, que é a área civil. E hoje eu estou trabalhando lá, auxiliando uma juíza, em Brasília. E também desenvolvendo as tarefas aí de pastor auxiliar da Lagoinha, Nem sei qual desafio é maior, os dois são grandes. Mas estou aqui para colaborar dentro do possível. Legal, bacana. E o tema de hoje é um tema bem interessante, gente. É um tema que está em alta aí, É sobre liberdade de expressão e religiosa e censura. Então nós vamos falar, no âmbito jurídico, e também religioso, bíblico. E por isso a escolha do Serginho, que tem total autonomia para poder falar a respeito desse assunto. E sem mais delongas, já vou aqui já fazer a primeira pergunta. Serginho, o que é liberdade de expressão? O que é liberdade religiosa, censura? Explica um pouquinho sobre isso para que a galera que vai chegando já vai se situando a respeito desse assunto. Liberdade de expressão, Silas, ela é um direito fundamental de todo e qualquer ser humano, O ser humano, ele precisa se expressar. Todos os animais se expressam, O cachorro se expressa, o gato se expressa, o ser humano muito mais ainda. Então, é um direito inerente à própria natureza humana. É essa liberdade de você poder se expressar. Quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente não está falando só da liberdade de expressão verbal, Mas existem outras maneiras, artística, religiosa, do ser humano se manifestar. Quando se fala liberdade de expressão, nós estamos então falando de uma liberdade mais ampla, que é uma liberdade de expressão completa mesmo, não somente uma liberdade de expressão verbal, mas é a manifestação da sua ideia, do seu pensamento, da sua visão de mundo, dos seus conceitos religiosos, das suas opiniões, das suas ideias sobre o mundo, dos seus paradigmas. Então isso que seria a liberdade de expressão assim, num sentido mais amplo, Você perguntou da censura aí? Isso, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um corolário da liberdade de expressão, como eu falei, Você se expressa, o ser humano se expressa de várias formas, e uma dessas formas é a a liberdade religiosa, a expressão da sua religiosidade, da sua espiritualidade. Então, essa é uma liberdade também que se constitui, no Brasil, um direito fundamental. E a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, de uma forma geral, ela não é só garantida em documentos internos, no nosso ordenamento jurídico nacional, mas ela também é garantida em documentos externos, documentos de direito internacional também. Então, e a censura, o que seria a censura? Seria aplicada, e vamos ver, levando para esse ponto da liberdade, a censura seria exatamente você tolher a liberdade de expressão, não é? É você limitar de alguma forma a liberdade de expressão,
Agora, toda e qualquer limitação seria censura? Não. Uma limitação que extrapolasse a razoabilidade, que extrapolasse a proporcionalidade. Aí já seria uma censura, né? Seria visto como uma censura. Então, a censura é essa limitação por parte estatal, né? Ou não, às vezes acontece censura até por parte privada, mas quando a gente se refere à censura de uma forma jurídica, a gente fala mais da censura estatal, né? O que está pegando mais hoje, talvez, aí Sim. no Brasil e até fora do Brasil, é a questão da censura estatal, né? Então a censura, ela visa a coibir a circulação, controlar, restringir a informação, a disseminação de opiniões, né? E ela visa com isso evitar com que a pessoa suprimir essa liberdade que as pessoas têm de se expressar, de se manifestar em várias áreas da sua vida. Então a censura, ela pode ser numa obra artística, ela pode ser num viés religioso, ela pode se dar na sua opinião, ela pode ser uma censura política, né, impedindo, por exemplo, um parlamentar de se manifestar. Então a censura, ela tem várias manifestações, né? E interessante, assim, falar um pouquinho de censura, que a censura, ela vem sempre transvestida, ela vem sempre disfarçada de uma roupa, de uma roupagem de legalidade. Sim. Mas, no fundo, ela é ilegal porque fere, como eu falei, um direito fundamental do ser humano, que é a liberdade de se expressar, né? Acho que, em linhas gerais, seria isso. E você acredita que nos tempos atuais, né, digamos nacionalmente, né, aqui no Brasil, você acredita que nós já estamos vivendo essa perseguição, não diria perseguição, mas vivendo essa censura por meio, sei lá, da política, questões ideológicas, até a questão mesmo do cristianismo, voltando um pouco mais para a questão da religião? O que você acredita em relação a isso? Você acredita que já estamos vivendo esse processo de censura, digamos assim? Na verdade, no Brasil, né, assim como em outros lugares do mundo, sempre há aqueles que não toleram a opinião contrária, não toleram a opinião do outro, não toleram a alteridade. Há sempre aqueles que são partidários, aí, vamos dizer assim, do discurso único, da ideia única, ou você pensa comigo, ou você está contra mim, coisas por aí afora, né? E no Brasil a gente sempre teve tentativas, a gente sempre teve, né, pessoas que tentaram de alguma forma suprimir, né, regimes que tentaram suprimir de alguma forma a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade artística e por aí vai. E só que isso, assim, dentro especificamente da sua pergunta, sim, hoje nós vivemos no Brasil uma situação estranha, uma situação fora do que eu diria assim, da moldura de um ordenamento jurídico de liberdade. Então, assim, hoje nós estamos, sim, vivendo situações que nos levam a crer que, de alguma forma, há censura. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, politicamente falando, né? Os parlamentares, a própria origem, a etimologia da palavra parlamentar vem de parlar, né? De falar. Então, os parlamentares, eles têm a sua liberdade material e formal, a sua imunidade material e formal. A sua imunidade formal é aquela imunidade que ele tem de palavras, votos, discurso, de poder falar, de poder defender ideias, né? Então, assim, se está ligado ao exercício do mandato, se está ligado ao exercício do mandato, e essa liberdade, essa expressão, né? Essa liberdade é garantida ao parlamentar, é intrínseco à própria ideia de parlar, né? O parlamento Sim. existe para falar, para discutir. Então, assim, o cara quer discutir, quer liberar, vou dar um exemplo pelo absurdo aqui. Sim. O cara quer defender que a pedofilia deve ser liberada, um parlamentar. Ele tem o direito de parlar, ele tem o direito de defender isso. Ele quer defender a maconha, a liberação das drogas. Ele tem o direito. Ele quer defender, sei lá, o aborto e tantos outros assuntos que são polêmicos. Sim. Mas é um direito que ele tem. Ele tem uma representatividade e essa imunidade que ele tem, né, de falar, é exatamente inerente ao próprio cargo, à própria natureza parlamentar. E nós
temos no Brasil hoje parlamentares caçados por falarem, por defenderem ideias, mesmo que sejam esdrúxulas. Eu não estou falando aqui que eu concorde com A ou B, não. A questão não é essa. A questão é, ele pode falar ou não pode falar? Ele tem o direito de falar ou não tem o direito de falar? Sim. E hoje nós temos imunidades suprimidas. Quem deve limitar o parlamentar no seu direito de falar ali são os seus próprios pares, são os outros parlamentares que vão ali exercer um juízo de peraí, isso aqui está exagerado, né? Isso aqui está ferindo o decoro parlamentar, né? A gente ouve muito isso. Sim. Então, assim, a própria casa, o próprio parlamento é que vai dar ali a moldura, os limites, né? Lógico que também no ordenamento jurídico brasileiro, mas, assim, de uma forma geral, o próprio parlamento que vai analisar se o parlamentar está extrapolando ou não. É um julgamento político, é um julgamento dentro da própria casa que ele participa, né? Sim. E se ele extrapolar esse direito de falar, o que vai acontecer? Ele vai receber as sanções, ele pode ser uma advertência, pode ser suspenso, ele pode perder o mandato do parlamentar. Mas o que aconteceu no Brasil foi uma interferência não parlamentar, porque no Brasil nós já temos casos de parlamentares que foram presos, que foram por falarem por uma ordem judicial. Então, assim, é o judiciário entrando numa seara que caberia ao legislativo, né? E um caso específico aqui, por exemplo, que eu não vou citar nomes para evitar qualquer tipo de até de represália, e até a gente hoje está aqui conversando sobre isso e eu estou aqui medindo as minhas palavras. Sim. Evitando falar em nomes, já demonstra que a gente está num estado de excepcionalidade. Sim. Porque se não tivesse, eu estava aqui citando nome, falando mal, me reclamando. Como nós já estamos, ao meu ver, né? Eu sei que quem está ouvindo pode discordar. Ao meu ver, nós já estamos no estado de excepcionalidade e agora a gente já está no estado que a gente tem que medir palavras. Por exemplo, medir palavras. Tem um alerta, né, na verdade, a forma com que se expressa, né? Então, meio que a tal liberdade, onde está a tal liberdade? Porque hoje quem está, né, nas redes sociais, aí, nos canais do YouTube, tem esse medo, né? Causa um certo medo de até mesmo comentar certo tipo de assuntos. Exatamente. Né? Então, hoje nós estamos nadando em uma maré na qual nós temos que tomar cuidado, né, da forma, a abraçada que você vai dar nesse alto mar. Né? Exatamente. E é complicado, porque principalmente esses últimos dias, né, as campanhas aí passadas e tal, eleitorais e tal, nós tivemos casos, né, de deputados que foram censurados em suas redes sociais. Foram censurados. Pelo simples fato de levantar uma ideia, por exemplo, defender. Vamos aqui dar um exemplo claro, por exemplo, né? Proibiram de associar um determinado candidato a uma ideologia de esquerda. E não pode falar que o candidato X é amigo do ditador Y. Sim. Foi proibido. E depois, assim, depois passadas as eleições, esse candidato, né, do qual foi o judiciário proibiu que se falasse, né, o TSE proibiu de que se fizesse essa associação, que é verdadeira. Sim. O pior é isso. O pior é que a censura no Brasil ela está num nível de que não se censura aquilo que extrapola, não se censura aquilo que é inverídico, se censura. Aliás, qualquer tipo de censura, ela é. Na verdade, a gente tem que ter o seguinte em mente. Todo mundo tem o direito de falar. Sim. É o que diz a Constituição, não é? Sim. Você é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então você tem todo o direito de se manifestar. Agora, lógico, manifestou-se, infringiu alguma regra jurídica, ofendeu a dignidade, a honra, alguém, você vai responder por aquilo. Mas é a primeira vez nos meus quase 50 anos que eu vejo uma situação de que você está proibido de falar. Você não podia criticar o sistema eleitoral brasileiro. Sim. Um dos candidatos a presidente, ele foi agora se tornado inelegível porque ele fez uma reunião com alguns embaixadores criticando o sistema eleitoral brasileiro. A crítica faz parte da evolução. A crítica faz parte da democracia. Sim. A crítica é a própria essência da democracia. Então, assim,
Como você falou, né? Eu estou falando do ponto de vista político, mas teve jornalistas Sim. que foram proibidos de falar, canais de rádio, emissoras de rádio que estão agora sendo ameaçadas de cassação porque se manifestaram numa vertente ou outra ideológica, ou manifestaram um pensamento ou outro, ou porque os apresentadores ou os comentaristas daquela rádio pensam. Quer dizer, imagine nós aqui conversando, eu estou manifestando aqui, e daqui a pouco um juiz, um ministro vem e quer fechar o Despluga por uma manifestação minha. Quer dizer, cara, olha o nível que nós chegamos. Então, assim, você teve a censura do ponto de vista político, você teve a censura à liberdade de imprensa, você teve limitações inconstitucionais, né, ilegais à liberdade de imprensa, você teve, inclusive, como você falou, pessoas comuns. Sim. E onde acabou isso? Acabou na prisão de várias pessoas, e a maioria delas, por estarem lá na frente se manifestando e querendo intervenção militar. Sim. Por exemplo. Ou que seja, não sei nem o que eles queriam exatamente, porque era uma coisa meio dispersa ali. Não era uma coisa muito orgânica no sentido de... muito organizada no sentido de ideias. Sim. Mas assim, não importa, o cara pode ali pedir intervenção militar, qual o problema? Ele tem o direito de ser um... Você está entendendo, cara? Então, assim... E aí tem pessoas lá que estão presas até hoje. Então, hoje nós vivemos no Brasil, né, respondendo a pergunta de uma forma clara e explícita, nós vivemos um estado de excepcionalidade. Sim. Você não pode criticar as autoridades, algumas. E assim, é uma censura, uma excepcionalidade seletiva. Sim. Agora eu tenho até medo do que eu vou falar. Mas não é o que se fala, é quem fala. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Um candidato a presidente foi tornado inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores para falar ou expor as suas preocupações acerca do sistema eleitoral brasileiro. Beleza, foi tornado ele elegível. A ex-presidente caçada, impeachmentada Dilma Rousseff, ela também fez uma reunião com os embaixadores querendo reverter de alguma forma ou impedir o impeachment. O que aconteceu com ela? Nada. O Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, ele também criticou as urnas eletrônicas. Sim. De uma forma bem veemente. O que aconteceu com ele, com o processo que estava no Supremo? Nada. Então, assim, a censura é exatamente isso. Ela quer fazer prevalecer um viés ideológico. Então, assim, é o meu pensamento, é a corrente do pensamento único. Então, hoje a gente vive-se no Brasil um estado de exceção, de excepcionalidade, inclusive religiosa, né? Inclusive religiosa. Então, hoje você corre o risco de estar pregando na sua igreja, ou na sua mesquita, ou no seu centro, né, espírita, onde você estiver, e se aquilo for considerado por alguma meia dúzia aí de pessoas contrário à ideologia que eles querem implementar, que muitas vezes não é nenhuma coisa legal, né? Sim. Você corre o risco de ser preso. Você corre o risco de responder processo e por aí vai. E a primeira coisa que se faz, o que é? Cortar o seu direito. Cortam todos os seus canais. Sim. Grandes youtubers, influencers, tiveram Instagrams assim, de milhões de pessoas, de seguidores. Se isso não é exceção, se isso não é um estado de exceção, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, cara. Então, assim, é um estado de exceção. Hoje não. E outra coisa. E aí o que é pior, na minha opinião? É um estádio de excepcionalidade que não é imposto fundamentalmente por uma autoridade executiva, mas é imposto fundamentalmente por autoridades judiciárias. O que isso faz? O do Ministério Público também. O que isso faz? Faz com que nós não tenhamos a quem recorrer. Verdade. Porque você perde aquela instância que asseguraria os seus direitos fundamentais, que seria o judiciário. Agora, se o próprio judiciário é o maior promotor disso tudo, acabou. Acabou. A pior ditadura, como diz o Rui Barbosa, é a ditadura do judiciário. Contra ela não tem o que fazer. Sim. Não tem o que fazer. É só orar. Sim. Isso reflete negativamente para a sociedade, né? Porque, como a gente já comentou aqui, gera aquele receio e aquele medo de você
se expressar, né? Como você bem disse, teve essas questões mesmo de nós, por exemplo, que fazemos sermões, né? Pregamos nas nossas igrejas e tal. O certo receio e medo do que falar, às vezes, aquilo que nós temos como a nossa base de fé, que é as escrituras, né? Sagradas, a Bíblia e tal. E talvez eu possa estar lá pregando e aquilo na qual eu esteja, né, falando ali biblicamente, aquele que é o meu manual de fé, as pessoas possam interpretar de uma forma errada, ou até mesmo estamos vivendo numa contrário ao que ela pensa. Contrário ao que ela pensa. Não, e não até importa questão, o ordenamento jurídico. Ela pensa assim. E até a questão dos cortes, né? Tem muita gente maldosa na internet que acaba fazendo um corte, tirando do contexto. E nós vemos isso recentemente, né, com um pastor bem conhecido no Brasil, influencer, inclusive. Tem muitos seguidores no Instagram, nas redes sociais, que sofreu isso. Então as pessoas meio que distorceram, tiraram um corte ali do seu sermão, da sua pregação. E detalhe, ele estava pregando na sua igreja em Orlando, né? Terra da Liberdade. Terra da Liberdade. E assim, tiraram totalmente fora do contexto para poder trazer a tal da cultura do cancelamento, né? E se formos olhar pela história, Jesus sofreu esse cancelamento. Exatamente. O próprio Cristo entre nós sofreu esse cancelamento. E como você vê, na sua visão, como se reflete isso na sociedade hoje? A primeira coisa foi... Você já tocou nesse ponto. A primeira coisa é que você vê que hoje as pessoas estão com medo. Com medo de se manifestar. Então, por exemplo, quem hoje tem conseguido se manifestar com mais veemência são essas pessoas que estão em outros países, né? Muitos nos Estados Unidos eles continuam falando, mas aqui no Brasil eles já tiveram, né, redes sociais canceladas, canais do YouTube, monetização e essas coisas todas. E as pessoas estão... Olha só o nível que nós chegamos. Nós começamos a usar, né? Como eu falei, eu sou da área de tecnologia, trabalhei muito tempo na área de tecnologia. Então, assim, hoje as pessoas estão usando recursos, né, tecnológicos para burlar essas limitações, para que o meu celular mesmo ele não é brasileiro. Para todos os efeitos, ele está no Canadá. Sim. Você entendeu? E outra coisa que eu faço constantemente é apagar as minhas redes sociais. Você que me conhece já sabe que eu já apaguei várias vezes, já sumi várias vezes. Sim. Então, às vezes, eu saio fazendo uma limpa nas redes sociais. Por quê? Exatamente por causa disso. Então, assim, a primeira coisa que a gente vê hoje é um medo. As pessoas estão com medo. Então, as pessoas estão entendendo um pouco como funciona alguns tipos de regime de exceção, né? Coisas que a gente só ouvia falar porque foi assim, não sei em que ano, ou, né, no país tal é assim, né, no país Y é assim, no país X é assim, e a gente falava, nossa, que coisa, né? A internet, né? Não tem internet, a internet é bloqueada, a internet só acessa os sites que o governo deixa, e a gente pensou, cara, isso aí não... Era uma lá de longe, cara. Então, assim, esse seria a segunda consequência. Trouxe para a gente uma realidade que a gente não estava acostumado e que agora a gente tem que aprender a lidar. Do ponto de vista tecnológico, você tem que aprender a burlar esse tipo de sistema, né? Esse tipo de proibição, assim como fazem na China, assim como fazem na Coreia do Norte, que as pessoas não têm acesso à internet livre, então elas têm que usar recursos tecnológicos para que elas possam ter acesso à internet como um todo. Nós estamos nisso no Brasil também. E aí você começa a ter que a viver essa coisa assim, cara, que a gente nunca imaginou que ia viver, que era esse estádio de excepcionalidade, né? E do ponto de vista jurídico, o que eu tenho percebido também, assim, eu nunca tinha pensado que um dia eu olharia para uma circunstância do ponto de vista jurídico e falar que não tem solução. Sim. Não tem solução. Porque como eu te falei, hoje o que vale mais é o nome que está lá na capa dos autos do processo. Não é o que está sendo feito. Existe uma teoria de um
doutrinador alemão chamado direito penal do inimigo. Foi aplicado pelo nazismo e tem sido aplicada no Brasil. Como é que funciona isso? É mais ou menos assim, na linguagem popular. Existem pessoas que são boas, pessoas que são ali do establishment, pessoas que são ali que pensam do mesmo viés, da mesma cabeça. Essas pessoas são os bons, são os amigos. Sim. Do outro lado existem aquelas pessoas que seriam... O presidente usou esses dias, mas nós precisamos purificar. É um termo bem característico assim de regime de exceção, né? Do nazismo também foi, de purificação. Nós precisamos purificar, né, esse povo, essa gente. Uhum. É exatamente essa ideia. Então tem os puros e tem os impuros. Então, para os puros, o direito. Para os impuros, um outro direito. Para os puros, a Constituição, a liberdade. Para os impuros, né, a excepcionalidade, a prisão arbitrária, né, o bloqueio da liberdade de expressão, a censura. Então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu a ter que conviver também com isso agora. Então, assim, é bem difícil, cara. A gente está vivendo momentos bem difíceis, como eu falei, né? Essa consequência de você não ter mais esperança no judiciário é uma das piores consequências que pode ter do ponto de vista jurídico. Sim. É terrível. Todo ano, na verdade, existe o especial do Porta dos Fundos, né? Não sei se você conhece o canal, muita gente conhece Nunca o canal tive, do Porta dos Fundos. Nunca assisti. E todo ano tem, e teve um ano, não vou me lembrar de qual ano corrente foi, mas eles fizeram um especial na qual eles zombam da pessoa de Jesus, né? E quando eu vi aquele especial desse canal, do Porta dos Fundos, eu fiquei muito indignado. Essa foi Sua primeira reação. a minha primeira reação quando eu vi aquele vídeo e tal, debochando da pessoa de Jesus, enfim. Para nós que somos cristãos, né, nós temos Jesus como o principal personagem na qual de fé que nós acreditamos, né, que veio ao mundo, trouxe, né, essa mensagem de morrer na cruz para perdoar pelos nossos pecados, enfim, né, muitas pessoas conhecem a história de Jesus. E eu fui um dos que até compartilhei nas redes sociais pedindo a exclusão do vídeo e tal, naquele momento de indignação. Só que depois eu fui parar para refletir justamente sobre isso. Eles têm o direito deles, entende? Eles têm o direito, não que eu concorde, mas eles têm o direito. Cabe a mim, né, levar o contraponto, né, a respeito daquilo, porque se eu sou a favor, né, de, por exemplo, derrubasse o vídeo deles das redes sociais, do YouTube, enfim, eu estaria compactuando com essa questão da censura, né? E ao contrário disso, ao mesmo tempo, nós que, como eu já falei aqui, nós fazemos sermões, pregamos em nossas igrejas, se eles, porventura, pegar algum ponto ali dos nossos sermões, das pregações dentro da igreja e tal, e levar também, eles estariam no direito deles de pedir para censurar e tudo. Então, é algo assim que nós precisamos refletir muito acerca disso ao momento que nós pedimos para que censure. Censura, não gostei do que a pessoa disse, porque a pessoa tem o direito. Agora, o contraponto disso é você expor a sua verdade, aquilo que você acredita, e é algo muito recorrente e relacionado ao que nós estamos vivendo hoje, que de fato é isso. Isso enquadra até com a próxima pergunta aqui, que eu quero te fazer, Serginho. Existe algum limite para a liberdade de expressão religiosa? Se sim, qual? Você acredita que existe esse limite? Essa é uma discussão profunda no direito. E a pergunta anterior a essa é a seguinte: existem direitos absolutos ou não? Ou todo direito é relativo? É uma pergunta difícil. Existem pessoas que entendem que há direitos absolutos, né? E tem pessoas que entendem que não há nenhum tipo de
não há direitos absolutos. Todos os direitos seriam direitos, vamos dizer assim, relativos de alguma forma, né? Agora, eu me filio à corrente que acha que sim, que há algum tipo de direito que seria absoluto à própria natureza humana. Eu vou dar um exemplo, para mim e para alguns outros doutrinadores. Por exemplo, a escravidão. Escravidão, para mim, não tem nada que possa relativizar isso. Se permitir que um ser humano seja escravizado, porque aí você está levando esse ser humano para a condição de desumanização, você está tirando a própria humanidade dessa pessoa. Então, nesse sentido, para mim, a proibição da escravidão seria um direito absoluto. Sim. Né? A proibição também do genocídio seria um direito absoluto, a proibição da tortura também seria um direito absoluto na visão de muitas pessoas. Agora, a liberdade, com relação à liberdade de expressão ou todas as outras liberdades, há um consenso de que essas liberdades não seriam absolutas, né? Até porque elas encontrariam limites dentro do próprio ordenamento internacional, dos ordenamentos nacionais também, né? Então, assim, a liberdade ela não seria, em tese, um direito absoluto, mas ela é um direito muito caro, porque ela é um dos, como eu falei, né, até a escravidão, de certa forma, está ligado a isso, né? A proibição da escravidão como um direito absoluto exatamente porque todos nascem livres, né? Diz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, assim, todos nascem livres e são iguais. Então, assim, a liberdade é um valor muito caro. A liberdade religiosa, a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, elas são valores muito caros. Então, assim, elas sofrem limitações, mas elas devem ser limitadas no mínimo possível. No mínimo possível. Para que você não corra o risco de realmente entrar numa limitação que seja abusiva, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Então, assim, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, ela não é um direito absoluto, né? Eu não vejo ela como um direito absoluto. Ela tem que sofrer limitações. Por exemplo, no caso que você citou do Porta dos Fundos, aí eles já estariam, para mim, na minha visão, extrapolando a liberdade de expressão. Sim. Entendeu? Então teria o limite. Aí teria um limite. Então, nesse caso, caberia, sim, algum tipo de sanção, né? Uhum. Agora, o que as pessoas não entenderam ainda, e eu acho que isso é um problema do Estado como um todo, é porque o Estado ele não tem a dinâmica da sociedade, ele não tem a dinâmica da tecnologia. O Estado está sempre correndo atrás. O Estado ainda não conseguiu entender, e algumas ideologias mais ainda, né? Que são as ideologias mais apegadas ao Estado, assim, ao crescimento, ao domínio, ao poder estatal. Essas ideologias elas não conseguem entender que, por exemplo, a própria internet ela se autorregula. Sim. Então, um cara coloca um negócio desse que contraria algumas pessoas, ele vai ouvir. Eu, por exemplo, eu gosto de ler as notícias, eu gosto de ver os comentários. Os comentários às vezes são melhor que a notícia. Sim, é verdade. Os comentários é melhor. Cara, porque ali no comentário você vê a discussão e todo mundo coloca o seu ponto de vista e tal, e tal, e tal. E se a pessoa realmente ela tiver na contramão, né, daquilo que a sociedade, daquilo que as redes sociais entendem como aceitável, ela simplesmente vai perder a audiência, cara. Eu, por exemplo, você falou do Porta dos Fundos, eu nunca assisti um episódio, eu não sei, eu já vi algumas coisas, eu vi essa discussão aí, né? Sim. Mas eu não vejo. Você entendeu? Eu não vejo. Não então, dá ibope, né? Eu não dou ibope. E assim ibope. como eu não dou, muita gente não dá. Então, assim, né? Se eu acho um absurdo o cara que está lá discursando, né, que pedofilia é uma doença, que tem uma certa relativização, ou que defende o aborto, ou outros temas polêmicos, e eu não concordo com aquilo, se eu tiver a oportunidade de me manifestar ali, eu vou me manifestar. Se não, eu vou nos fóruns competentes, nas oportunidades que eu tiver, eu vou estar ali colocando um contraponto àquilo, mas eu não vou dar audiência, cara. Sim. E eu acho que, assim, o Estado precisa entender isso. Então, o Estado, às vezes, ele quer controlar coisas que são incontroláveis. Verdade.
A internet meio que se tornou como eu posso dizer, uma terra de ninguém, né? As pessoas por trás das câmeras, né? Por trás das câmeras as pessoas falam qualquer coisa. Então, assim, é essa questão da cultura mesmo do cancelamento que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, se alguém até se expressar de forma meio equivocada nas redes sociais, as pessoas caem matando, saem cancelando, né? As pessoas ofendendo. E esse cancelamento é muito perigoso, né? Já vimos casos aqui no Brasil mesmo de pessoas que foram perseguidas a tal modo que a pessoa caiu numa depressão e tudo, e, né, grandes influências aí que tem que tomar esse certo tipo de cuidado, né? Até em relação a esses temas, né? E partindo por esse ponto, eu tinha uma pergunta aqui para fazer, que é justamente isso que você havia comentado, Serginho. As ideologias que surgiram nesses últimos tempos, porque são inúmeras ideologias que têm surgido, né? Você acredita que essas ideologias que surgiram nesses últimos tempos aí, elas têm tentado meio que tolir o cristianismo, calar a igreja? Agora a gente trazendo assim para o âmbito bíblico, de fé mesmo, né? A sua fé. Quando as pessoas vêm com um certo tipo de ideologia que vai completamente contra aquilo que nós acreditamos. Vou dar um exemplo: aborto, por exemplo, que são temas polêmicos, são temas que estão em grandes discussões hoje nas redes sociais. E o que você acredita em relação a isso? Você acredita que essas ideologias elas têm tentado abafar o cristianismo com um modo de pensar? Silas, em relação ao cristianismo, sempre existiu. Sim. Desde Cristo. Né? Bem-aventurado vocês quando forem perseguidos por meu nome, quando vos injuriarem, né? Quando vos perseguirem, né? Vocês têm que se alegrar. Jesus já falou sobre isso. Jesus foi perseguido pelas ideologias da época porque tinha uma visão de mundo diferente, uma visão de reino diferente, uma visão de religião diferente, né? O maior pega para Jesus com os religiosos da época era, por exemplo, com a guarda do sábado, né? E Jesus era o que eles mais pegavam, né? Com relação a Jesus, os maiores embates eram com relação a isso, né? E porque Jesus entendia que o sábado tinha sido feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? E Jesus curava no sábado, Jesus provocava também, fazia algumas provocações no sentido de, né? E quantas vezes, né, os discípulos depois da morte de Jesus, eles foram chamados por esses líderes religiosos, por esses líderes políticos da época, e eles falaram: não fale mais, a censura aí, né? Sim. Vocês são proibidos, não fale mais desse caminho, não fale mais de Jesus, não fale, pelo amor de Deus, né? E aí os discípulos saíram dali, continuavam falando, né? Até que muitos deles pagaram com a própria vida por isso. Então, assim, essas ideologias contrárias ao cristianismo, elas sempre existiram. Ideologias contrárias à religião, à religiosidade, à espiritualidade, elas sempre existiram, né? O que está acontecendo hoje em dia é que nós estamos vivendo algumas questões assim importantes que vieram aí talvez de um tempo para cá, que é o secularismo, né? Que seria aquela separação do Estado e da religião, né? Sim. Importante em alguns aspectos, né? Mas o ser humano é um ser religioso por essência, né? É difícil você separar, né? Quem é cristão ou quem tem uma religião sabe do que eu estou falando, que eu sou cristão em qualquer lugar que eu tiver, né? Sim. Eu sou cristão na minha casa, no meu trabalho, em todo lugar. Não se separa isso, porque é a minha espiritualidade, é a minha própria essência, né? Então o secularismo é uma ideologia que defende, né, a separação entre religião e Estado. E as pessoas têm confundido muito isso. O Estado laico, ele não significa Estado sem religião. Sim. Ou uma perseguição à religião. O Estado laico é um Estado que permite a manifestação de todas as religiões. Laicista, inclusive, né? Exatamente. Ou inclusive de religião nenhuma. Sim. Até o ateísmo. Se você quiser ser ateu, o Estado vai te proteger. Se você quiser, né,
professar qualquer tipo de fé, o Estado tem que te proteger. Isso significa Estado laico. O Estado laico é o Estado que vai proteger. Então, o secularismo, ele é uma ideologia que, mal interpretada, ele tem sido um grande inimigo do cristianismo, vamos dizer assim, modernamente, né? O ateísmo também é, né, um ateísmo militante, uma perspectiva agressivamente antirreligiosa, né? Lógico, que busca desacreditar e desencorajar a espiritualidade, né? E o totalitarismo estatal, né? É também um comunismo ou outros regimes autoritários, eles realmente têm, né, perseguido cristãos, fechado igrejas, né, fechado templos. A gente teve um caso agora na Noruega de algumas freiras brasileiras que tiveram que voltar para o Brasil porque está tendo, né? Na Rússia foram queimados muitas bíblias, foram proibidas manifestações religiosas, na China, Coreia do Norte, em vários lugares, né? Então esse totalitarismo estatal é uma coisa que o cristianismo tem enfrentado, assim. Nós vivemos isso, né? Porque por isso que eu falei que nós vivemos um estado de excepcionalidade, porque nós estamos vivendo um pouco disso no Brasil hoje. Sim. Né? Você citou o caso de um pastor, e assim como ele tem tantos outros, né, que estão sendo perseguidos pelo Estado, pelo aparato estatal, pelo aparelho estatal, né, por manifestações religiosas, por manifestarem suas crenças, entendeu? Manifestarem seus valores, né? E voltando à porta dos fundos, né, eu acho engraçado que ninguém brinca com Maomé, né? Ninguém brinca com os muçulmanos, né? Ninguém faz esse tipo de piada com eles, né? Sim. Mas só fazem com os cristãos porque a gente reage de uma forma diferente. A gente reage como Cristo ensinou a gente reagir, a gente dá outra face e tal, né? Quando eu falei que no caso específico, né, desse vilipêndio à fé, à religião, eu acho que caberia uma sanção. Quando eu falo em sanção, não é tirar o ganha-pão dos caras, bloquear o canal deles do YouTube, não. De repente eles fazerem uma retratação, né? De repente eles pagarem uma multa, alguma coisa assim nesse sentido, né? O Ministério Público mover uma ação civil nesse sentido assim, né? Então é esse tipo de sanção que eu falo, mas nunca falo, não, os caras agora estão proibidos de falar, estão proibidos de fazer. Faz e vão fazendo e vão assumindo as consequências, né? Sim. E assim eles vão entrando naquilo na moldura que o ordenamento jurídico traz como limite, né? Então, assim, eu acho que essas como eu te falei, o secularismo, o totalitarismo estatal, o comunismo e tantos outros ismos e outras coisas assim, a gente sabe que tem realmente são inimigos do cristianismo, né? Sim. Falando comunismo aqui como exemplo, né? Se você lê os documentos o Manifesto Comunista, você vai ver lá Marx, né? uma abolição da família tradicional. Exatamente, uma abolição da religião, né, das práticas religiosas. O Estado substituiria, né, a religião não seria mais necessária e por aí vai. Então, assim, a igreja sempre passou, o cristianismo sempre passou, né? De perseguição, a igreja conhece bem. Conhece muito bem. Mas a igreja se fortalece nesses tempos também. A igreja se fortalece nas perseguições. A sociedade se fortalece nas perseguições. A sociedade amadurece nas perseguições. Então eu vejo que esse estado de excepcionalidade que nós estamos vivendo hoje vai fazer a sociedade brasileira amadurecer. Sim. Vai fazer a sociedade brasileira prezar mais pela sua liberdade, pelos seus direitos, né? Você só percebe que o quão uma coisa é importante quando você a perde muitas vezes. E o brasileiro está perdendo essa liberdade, né? Tá começando a aprender a conviver com medo do aparelho estatal. Eu mesmo tenho medo, porque eu sou servidor público. Cara, se eu tiver que pagar advogado, a Defensoria Pública, né? Eu conheço, fui estagiário da Defensoria Pública, os profissionais excelentes, cara, mas é processo demais. Eles não vão nem... Por exemplo, a maioria das pessoas que foram presas no dia 8, elas estão assistidas pela Defensoria Pública. Coitado do defensor, cara. Então, assim, por isso que tem pessoas mofando lá na cadeia, cara. Tem mais de 200 pessoas presas. Meu Deus, complicado. Presas. Podemos dizer que estamos sob ameaças?
constantes. A faca está no nosso pescoço. Mas como eu falei, isso nesses momentos de dificuldade a igreja cresce e a sociedade cresce, né? Por isso que eu falo, eu não espero mais soluções jurídicas. Eu acho interessante quando eu vejo os comentários, alguns juristas famosos, alguns que eu gosto muito, que eu respeito muito, que são exemplos para mim de juristas, né? Eu cito o professor Ives Gandara, por exemplo, né? Eu vejo eles tentando argumentar juridicamente, e eu até comentei, né, como os comentários são os melhores, eu até comentei com o professor esses dias, com o professor Ives, de um comentário, de uma coisa que ele colocou. Eu falei: professor, o problema é o seguinte, o senhor está fazendo uma defesa jurídica, o senhor está se manifestando juridicamente num estado que a justiça já não existe mais. Que os preceitos jurídicos não estão sendo respeitados. Então, como eu vou falar, olha, isso que fulano está fazendo, isso que tal instituição está fazendo é errado, porque a Constituição diz... Cara, eles não estão nem aí para a Constituição. Eles não estão nem aí para as leis, eles não estão nem aí. O que eles querem, como eu falei, é aplicar a lei aos inimigos. É calar todo e qualquer tipo de voz opositora. É calar a oposição. É como disse o presidente, né? O atual presidente, nós temos que purificar essa gente. Sim. Então, isso aqui que me amedronta. Então, por isso você falou, nós estamos sob ameaça constante. Nós estamos sendo ameaçados. Ouvir, né, de um ministro perder o mané. Um ministro da Suprema Corte. Primeiro, eu nunca vi ministros da Suprema Corte de outro países sérios, almoçarem, jantarem com advogados, pessoas, com empresários que têm processo na corte. Olha o caminho. Ministros se portando politicamente, ministros participando de reuniões ideológicas, de grupos ideológicos que defendem coisas que eles vão julgar lá na frente. Gente, é o fim do mundo. O Brasil, de fato, não é para amador, né? A juíza Ludmila Lins Grilo, que perdeu o mandato, perdeu o cargo, né, de juíza por uma decisão do CNJ, perseguição pura. Ela escreveu um livro que é fantástico, que é O Inquérito do Fim do Mundo, que é uma expressão cunhada por um próprio ministro do Supremo, o ministro Melo, esqueci o primeiro nome, Marco Aurélio Melo, sim, que aquele inquérito das fake news é o inquérito do fim do mundo, porque o Supremo é vítima, ele investiga, ele acusa, ele dirige a investigação, dirige a acusação. Ele ignora os pareceres da Procuradoria-Geral da República, ele ignora o que a PGR determina e julga. Sim. Então ele está ali em todos os papéis. Eu sou vítima, eu sou o investigador, eu sou o acusador e eu julgo. Meu irmão, por isso que nós estamos sob ameaça. Então, se você cai no inquérito desse, esquece, cara. Sim. Você vai ser preso, você vai mofar na cadeia, até que uma iluminação qualquer. Tem dessas pessoas que foram presas no dia 8, pessoas que estão doentes, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm doenças graves, pessoas que são cardíacas, pessoas que são idosas, crianças foram apreendidas naquele dia. Sim. Cara, e o que é a lei para essas pessoas? A lei para essas pessoas é nada, porque, como eu falei, o que se aplica para os inimigos? Um outro direito, é o direito penal do inimigo. Sim. É o direito do inimigo. Então eu tenho um direito para os meus amigos, um direito para os meus inimigos. Então, assim, nós estamos com a faca no pescoço? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida disso. De fato, a PL, né, das fake news foi mais uma cortina de fumaça, digamos assim. O que é fake news, gente? Né? Pelo amor de Deus. Defina, né? Não existe. Defina fake news. Fake news é o que a pessoa acha que é fake news. Um grupo ou um cidadão olha e fala, é fake news. Sim. E aí as fake news dos amigos, pode ficar à vontade. É engano. Não, ele se enganou. Não, coitado, né? Se enganou ali e tal. Não, ele disse, não, sem problema. Foi a fake news da mídia oficial, da mídia, né, tradicional, é normal. Agora, você falar alguma coisa, se enganar ou errar, cara, isso é crucificado. É como se diz, é para fazer, de fato, a censura velada, né? É uma censura velada. E é o que nós estamos passando
de fato, o cristianismo sempre viveu isso. É uma censura de forma velada. Porque, de fato, as ideologias, elas, de fato, não conversam, elas não aceitam, de fato, a questão do cristianismo. Porque ideologias já vêm da própria palavra, vêm ideias humanas. Jesus Cristo foi um fato. O evangelho é um fato, não é uma mera ideia. Né? Então, assim, de fato, a igreja, quando nós comentamos acerca que a igreja sempre conhece muito bem o que é perseguição, porque a história vai contar isso. A Bíblia, né, conta sobre isso. As Escrituras falam que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela o quê? Mais ela crescia. Né? O Coliseu não parou a igreja, tem até a música, tem até a música famosa. Os leões não pararam a igreja. Não pararam, porque é uma questão de fé. A Bíblia ainda fala, né? Eu não vou me lembrar agora do versículo, mas o justo viverá pela fé. E algo que você até tocou aqui, falou em suas falas, que a questão da religião, que todo ser humano tem, independente se é da religião budista, islâmica, né? Todo mundo acredita em algo. E nós que acreditamos no cristianismo, que acreditamos na pessoa de Jesus, né? Nós vivemos por essa fé. E fé é algo que não se tira. É algo que está, de fato, enraizado, é algo que faz parte da nossa essência, é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. Verdade. Né? É muito mais do que uma religião, né? Vai além, de uma religião. Então, eu confesso a você, Serginho, que eu tenho esse certo receio desse tempo que nós estamos vivendo. Né? Para mim, a cada dia mais está escancarado, né? De fato que os rumos que nós estamos tomando é para chegar, sei lá, uns 4, 5 anos, não sei, vier pedir um sermão meu, um sermão de pastores, né? Vimos recentemente um filme, Deus Não Está Morto, não sei se você chegou a assistir esse filme, que fala justamente sobre isso, e é um filme recente, mas foi bem antes da pandemia, eu acredito eu, e falando justamente sobre essa temática, e logo depois veio a pandemia, e agora nós estamos vivendo tudo isso, e é justamente aquilo que o filme já estava trazendo como mensagem, né? Então isso é de um âmbito universal, né? Com certeza. Hoje a gente tem as perseguições, mas ainda eles não tiveram a ousadia, a coragem, talvez, de entrar numa igreja, de proibir um sermão, como você está falando, ou de pegar um sermão antecipadamente. Mas como é que funciona esses regimes autoritários? Eles vão testando limites. Sim. Por exemplo, vamos jogar isso aqui. Por exemplo, vamos pegar uma questão polêmica aqui, da vacina. Vamos jogar isso aí. Todo mundo, quem não se vacinar, não pode trabalhar. Viajar. Aí jogam aquilo. De repente, as pessoas começam a reagir, eles vão medindo as reações e vão entendendo as reações. Por exemplo, do ponto de vista político, para dar um exemplo prático para as pessoas entenderem, onde começou a escalada desse ativismo judicial, dessa manifestação política, ideológica, jurídica, em detrimento de uma ideologia A ou B, não importa qual seja. Para mim, na minha opinião, foi no momento que o presidente da República, na sua prerrogativa de indicar uma pessoa para coordenar a Polícia Federal, no caso, não quero citar nomes, o Supremo foi e impediu porque era amigo pessoal do presidente. Ali o presidente perdeu. É o que eu falei, foi testando limites. Ali foi o teste, o grande teste. Quando o presidente, do ponto de vista político, ele aceitou essa interferência, essa ingerência indevida, ilegal, inconstitucional, porque era uma prerrogativa do presidente. Hoje, um amigo do atual presidente foi indicado para onde? Para o Supremo. Então, o amigo dos meus amigos pode. Sim.
É o direito do amigo. O amigo dos meus inimigos não pode. Direito para o inimigo. Você está entendendo? Então eles vão testando limites. Eu fiquei sabendo agora, por exemplo, que é bem provável que estão preparando aí uma legislação que vai até as escolas buscar as crianças que não foram vacinadas. E aí vai ter vacina de Covid. E a gente sabe, né, que é uma questão polêmica. Então, eu acho o seguinte, que você tem que respeitar a liberdade das pessoas. Sim. Você tem que respeitar a liberdade das pessoas de se submeterem a algo que, de fato, ainda não tem um embasamento científico 100%. Porque, assim, aí é uma outra discussão, porque os médicos... outra censura que foi descancarada na pandemia. Médicos que defendiam determinado tipo de tratamento, médicos que defendiam uma visão diferente, países que defendiam um tratamento diferente durante a pandemia, cara. Essas pessoas foram, como você falou, canceladas, execradas, massacradas, impedidas de falar. E hoje você pega a Suécia, por exemplo, um país que não fez lockdown, e a Suécia tem um número de mortes menor do que países que fizeram lockdown. Então você fala, opa, peraí. A campanha do Fique Agora em Casa. vai você falar como é que... E aí, eu acho interessante nessas redes sociais essa criatividade e que as pessoas têm para criarem termos, para rotular e diminuir a pessoa. Porque aí você é negacionista. Sim. Entendeu? Antivacina. Eu não sou antivacina. Eu sou anti essa vacina. Eu não sou negacionista, eu quero ouvir outras opiniões. Sim. Você entendeu? Então, assim, e aí eles vão rotulando e vão taxando as pessoas. E vão te colocando numa categoria de, é atrasado. Aí o cristão sabe muito bem isso, porque a gente recebe esses rótulos constantes. É atrasado, é burro, né? Não tem conhecimento intelectual, é movido só pelas emoções ou pela fé, seja o que for. E não é verdade, cara. Existe muita gente boa que defendia um tratamento diferente na pandemia, cara. Sim. E hoje alguns países já estão, algumas pesquisas já estão demonstrando, por exemplo, que as crianças elas foram muito prejudicadas em não irem para a escola, e se elas tivessem ido para a escola não teria dado tanto problema, porque as crianças elas têm o vírus nas crianças, ela não tem a mesma, não tinha a mesma letalidade, não tem, né, a mesma letalidade que tem em adultos, cara. Então, assim, é complicado. Você não pode falar. A campanha, né, que a própria mídia falou acerca do Fique em Casa. Aí logo depois, quando chegou o impacto lá da economia, começaram com a outra. É fácil ficar em casa com queijos, vinhos. Em casa se puder. É muito escancarado. Só que eu acredito que tudo isso que aconteceu nesse tempo aí foi um grande teste. Foi um teste e ficou escancarado como que funciona até mesmo as nossas as mídias, né? Como que funciona as redes, as grandes emissoras de televisão que infelizmente são totalmente partidárias, né? Elas dominaram a população pelo medo. Medo, justamente. E não só a população, dominaram os políticos. Os políticos agiram muitas vezes atentando o desespero, o medo da população, e eu entendo por um lado isso, mas eles com essa atitude eles deixaram de dar respostas efetivas para a população e poderiam ter tratado a questão da pandemia de uma forma diferente. Sim. Então existia, a grande pergunta é, existia uma forma diferente de se tratar a questão da pandemia? Sim. Agora, quem pensava diferente recebeu rótulos e foi censurado, né? Censurado, cancelado. Teve canais de YouTube, de contas de Instagram, de Twitter e de outras que foram simplesmente fechadas para que as pessoas não falassem, cara. E hoje você vê pessoas morrendo, por exemplo, de ataque cardíaco. Agora no Peru, salvo engano, pessoas com síndrome de Guillain-Barré, provavelmente, não estou falando que sim, mas há um grande indício que sejam ligados à vacinação. A vacina, né? É complicado. Nosso papo está muito bom, muito bom mesmo.
E é um tema assim muito abrangente, né? Muito inesgotável de fato. Mas eu ainda estou com duas perguntinhas aqui. Eu queria te perguntar, em sua visão, Serginho, qual deve ser o nosso posicionamento, o posicionamento de uma pessoa, de um cristão, diante de tudo isso que nós estamos vivendo quanto sociedade? Qual deve ser o papel da igreja, qual o posicionamento dos cristãos nesses tempos, né? Não diria tempos sombrios, mas esses tempos difíceis na qual nós iremos ainda passar? Então, Silas, a primeira coisa que nós, como cristãos, devemos ter, e aqueles que professam, é que a solução não está no homem. Sim. A solução não está nos sistemas do mundo. Porque são sistemas, como a gente sabe, caídos, sistemas corrompidos pela própria natureza humana. A solução está em Cristo. Então a igreja ela tem que se posicionar no sentido de orar, se aproximar de Deus, se aproximar da sã doutrina, da palavra de Deus, pregar a palavra e se preparar para as consequências que provavelmente virão, né? E aí a gente tem que pensar como cristãos, se nós estamos preparados para dar a vida por Cristo, nós estamos preparados... Ser um mártir cristão? Para ser um mártir, nós estamos preparados para sermos presos pelo Evangelho? Nós estamos preparados para irmos para o cárcere? Nós estamos preparados para que a nossa família passe talvez dificuldade quando a gente for perder o emprego por causa do Evangelho, por exemplo, numa situação que aconteceu com algumas pessoas, né? Que perderam toda a fonte de renda, né? nessa censura que a gente viu, né? nessa sanha, né? de perseguição que a gente tem visto no Brasil. Então, será que quando isso se voltar para nós, como já tem dado indícios que as coisas vão se virar, né? para nós, será que nós estamos preparados para isso, cara? Será que nós estamos realmente firmados no Evangelho, firmados na palavra, firmados em Cristo? Então, acho que essa tem que ser a nossa preocupação. Eu mesmo, assim, às vezes eu me revolto muito, né? Porque eu queria que as pessoas vissem, que os cristãos entendessem que a política é importante, que há alguns vieses, que há algumas ideologias que são contrárias ao cristianismo, mas você sabe que mesmo dentro das igrejas há pessoas que defendem, talvez por desconhecimento, talvez por má fé, não sei. Eu acredito mais na questão do desconhecimento, da ignorância mesmo, né? A Bíblia diz que vocês erram porque vocês desconhecem a palavra e o poder de Deus. Eu acho que às vezes falta para a igreja conhecimento. E alguns temas viraram tabu, né? Você não pode discutir na igreja, você não pode, né? Eu mesmo criei uma outra página chamada Parlata Brasil, fora do meu perfil pessoal cristão, para poder discutir questões políticas, porque você começa a discutir a própria igreja, às vezes, a sua própria liderança, às vezes a sua própria comunidade começa de alguma forma a te censurar. Sim. Então a igreja, às vezes, eu vejo que a igreja não está preparada para discutir algumas coisas, né? Então, assim, a gente tem que, nessa trincheira, tentar abrir os olhos das pessoas. Mas, acima de tudo, como eu falei, às vezes eu fico revoltado e tal, mas eu sei que lá no fundo as questões não vão se resolver politicamente. Sim. Né? Como eu falei, às vezes nem juridicamente. Elas vão se resolver, como diz na Bíblia, a caça de demônios que só saem com jejum e oração. Só jejum e oração, isso é verdade. Dias sombrios a gente sabe que... só jejum e oração. As pessoas até meio que, como eu posso dizer, tentam... Qual a palavra correta, gente? Tem a esperança, né, de expectativas de dias melhores, né? E quando nós vemos falando acerca, né, que nós estamos, na verdade, vamos viver o contrário de dias melhores. Vai vir chumbo quente aí pela frente. E aí? Diante de toda essa situação, como que vai estar a sua fé? Exatamente. Né? Como que vai estar você como um cristão, você como uma pessoa na sociedade, né? Eu sou formado, por exemplo, em gestão pública, sempre gostei desse tipo de discussão. E no tempo de eleição, por exemplo, eu sempre gostei de falar sobre
política, sempre gostei de conversar com pessoas que também gostam de falar sobre esses assuntos, e às vezes eu também cheguei a ser um pouco tolhido, né, em relação a certo tipo de convicções que eu, como pessoa, né, tenho, entende? Então é complicado. Dias melhores virão, mas na eternidade, né? Talvez não aqui, né? Talvez não aqui, como nós acreditamos, né? Serginho, muito bom a sua participação aqui. Obrigado, foi um prazer. No Despluga, foi um prazer mesmo ter você aqui com a gente. E você não perca os próximos episódios aí do Despluga. Compartilhe, tá bom, esse podcast. Curta aí. Se inscreva no canal, volto a repetir. Estou aqui, tentando representar aqui o Euclides. É meio difícil, porque o Euclides é top, né? Mas assim, gente, vocês possam mesmo compartilhar aí. E espero que nós possamos ter entregue um bom conteúdo aí para vocês, uma boa discussão aqui acerca desse tema, que é um tema bem complexo e difícil, né? De conversar aqui pelo canal, pelo YouTube, tá? Então, até mais e boa tarde, bom dia, boa noite, independente do momento que você for assistir. Até mais. Até mais, obrigado.